Mais um episódio do Medical Business Cast e agora com uma potência, uma convidada, cirurgiã vascular, expert quando o assunto é flebologia moderna. Bem-vinda, Valéria Ramacciotti. A queixa vai desde estética, puramente vasinho, e vasinho não é só vasinho, mas considerando que 30% da população mundial vai ter varizes em algum estágio, então é considerável e é grande chance de o caso ser. Todos esses sintomas, né, de dor, cansaço, peso, eles não é normal sentir isso, né? Tem uma causa por trás disso que não precisa ser necessariamente varizes, mas o primeiro passo aí seria assim uma consulta com especialista, com cirurgião vascular que vai fazer esse diagnóstico diferencial. Mais um episódio do Medical Business Cast e agora com uma potência, uma convidada, cirurgiã vascular, expert quando o assunto é flebologia moderna. Bem-vinda, Valéria Ramacciotti. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês, com a família Medical Sun, mais uma vez no meu primeiro podcast. Perfeito. Que honra nossa, hein? Meu Deus. Uma responsa. Mas assim, pessoal, esse podcast, como o Dr. Vinícius já falou, é uma potência. Vamos entrar aqui em assuntos, eu tenho certeza que vocês vão ficar, olha, de boca aberta com tudo que a doutora Valéria tem para trazer aqui. Doutora Valéria, cirurgiã vascular. Já vou ser polêmica já de começo. Como que é ser uma cirurgiã vascular que olha também a flebologia estética ou a flebologia inestética? O que é isso? Comenta pro pessoal aqui. Como que você entra e trata o paciente de uma maneira 360? Bom, você primeiro precisa gostar de gente, né? E a cirurgia vascular, ela é o estudo dos vasos, né? A gente trata vasos, né? Então, os vasos são as artérias, as veias e os linfáticos. A flebologia moderna, ela trata hoje as veias, as varizes, né? E hoje com tecnologia de ponta, né? Com técnica apurada, com resultados fantásticos. Então, assim, o termo até flebologia estética não é o mais adequado. O mais adequado é a flebologia moderna que a gente faz com tecnologia. E vamos falar agora sobre os dois pontos, então, da flebologia. Quando a gente leva a flebologia a esse estudo dos vasos, das veias, quais são as principais causas, assim, as dores que os pacientes veem dentro do universo da flebologia? Como eles chegam até você? O que eles estão queixando? Porque geralmente eles chamam de vasinhos, né? Isso. A queixa vai desde estética, puramente vasinho, e vasinho não é só vasinho, depois eu vou explicar. Mas as dores são diversas. Dores, peso, sensação de peso, cansaço da perna, né? Aparência das pernas. Então, assim, nem tudo é só varizes, né? São N os diagnósticos diferenciais, mas considerando que 30% da população mundial vai ter varizes em algum estágio, então é considerável e é grande chance de o caso ser E varizes. doutora, pensando assim num paciente que fala, eu estou sentindo muita dor nas minhas pernas, eu estou com um aspecto muito cansado, eu sinto um volume exacerbado aqui, é diferente, eu olho, nós estamos num país tropical, então é um país que as pessoas mostram, né, bastante o corpo, mostram bastante as pernas, e às vezes elas não estão se sentindo tão bem, mas ela não sabe que tem que procurar um médico vascular, um cirurgião vascular. O que a gente poderia falar para esses pacientes, para essas pessoas hoje? Qual que é o caminho, assim, o que eles sentem que a gente já pode direcionar, olha, aqui vai num consultório de um médico vascular, porque você precisa. Sim, todos esses sintomas, né, de dor, cansaço, peso, eles não é normal sentir isso, né? Tem uma causa por trás disso que não precisa ser necessariamente varizes, mas o primeiro passo aí seria assim uma consulta com
especialista, com cirurgião vascular, que vai fazer esse diagnóstico diferencial, né? Primeiro com uma anamnese bem feita, conhecer a dor, conhecer o que tem por trás, história familiar, né? A varizes, né, é uma doença genética, né? 80% ela tem um fator genético importante aí, e você conhecer esse paciente para você oferecer o melhor tratamento. E do ponto de vista, inclusive, quando a gente fala de varizes, muitas pessoas ficam procurando por tratamentos superficiais, né, para tratar apenas a queixa estética, sendo que por trás dessa queixa estética pode existir algo a mais. Do ponto de vista como cirurgia vascular, orientação para essas pessoas que estão tentando constantemente tratar os vasinhos e eles nunca melhoram. Então, duas coisas acontecem aí. É o você tratar o paciente sem conhecer o paciente. Hoje, para você tratar o vasinho que seja só vasinho, você precisa de um exame físico completo, você precisa de um Doppler para saber o que tem debaixo ali, né? Porque às vezes tem veias nutrícias, tem uma insuficiência de veias maiores, de safenas, que se você não trata o problema, o vasinho é só o que aparece, é só o que a gente vê. Não vai ter um bom resultado. Então, aquilo do paciente falar, fiz 10 sessões e não resolveu, não é. Então, a técnica foi usada de forma errada, né? Não foi usada a técnica, não teve o diagnóstico correto, né? E o diagnóstico correto a gente só faz com uma boa conversa, com uma boa anamnese, exame físico e um ultrassom Doppler desses vasos. E agora vamos pensar, passamos por uma consulta vascular, não tenho insuficiência venosa, uma causa maior, mas tenho aqueles vasinhos, as varizes que incomodam. Hoje, qual é o teu carro-chefe de tratamento tecnológico para esses vasinhos? 80% dos pacientes, dos casos, nós conseguimos resolver hoje no consultório de forma minimamente invasiva, de forma confortável, sem dor, com retorno assim imediato das atividades do paciente, né? Hoje a gente utiliza a técnica CLACS, né? Que é a tecnologia combinada de laser com escleroterapia e resfriamento de pele. Então, em algumas sessões, pacientes conseguem aquele resultado satisfatório e a gente também. E hoje tecnologias Medical Sun que você utiliza para tratamento de questões vasculares? Olha, hoje nós temos, vamos extrapolar aí, a gente tem muitas máquinas, são máquinas muito boas, a gente sempre recomenda, a gente temos laser de picosegundos, o laser de o Q-Switch, o Homer Premium, Homer Smart, o Liftendo, né? E a gente tem ainda o HyperSlim, que é o campo eletromagnético pulsado. Perfeito. A gente estava conversando antes, inclusive, que eu achei muito interessante. Existem pessoas que sofrem, né, após aí alguma questão vascular, ou enfim, como consequência até de algumas doenças, com manchas, né? Pelo extravasamento do sangue e do depósito de hemosiderina, por exemplo, na pele. E ficam aquelas manchas acastanhadas que a gente chama, tecnicamente, de dermatite ocre, né? Aquela pele mais escurecida. E eu sei que você é expert nesse tratamento, eu quero que compartilhe um pouquinho mais com a gente. Bom, esse é o tema do meu doutorado, sobre supervisão do Eduardo, e a gente está muito animado. O que não existe na literatura e nenhum tratamento eficaz e nenhum dado robusto sobre esse problema, que é um problema que estigmatiza o paciente. Mancha incomoda. Qualquer mancha incomoda, né? E muitas vezes vem pacientes nos procurando com varizes avançadas, mas incomodado com a mancha causada pelas varizes. E só para o pessoal aqui entender, essa mancha é aquela que fica ali mais na extremidade, próximo do pé. Aquela mancha, diria assim, na canela ali, né? Uma mancha escurecida naquela região. E aquele escurecimento é por uma questão vascular? Exatamente. É o pigmento. É por hipertensão venosa, há um extravasamento de líquido e nisso extravasamento de hemácias, e a degradação da hemácia é hemosiderina e que tem o pigmento ferro. Aquela cor acastanhada é pigmento ferro na derme, na hipoderme. Ou seja, a gente aí vai além, né? Porque a gente está falando de uma lesão, uma queixa que está na pele, e o paciente, ele se beneficia de um tratamento, inclusive, com cirurgião vascular, com certeza, né? E é uma queixa estética, mas que tem por trás ali uma causa fisiológica. E entrando no universo da estética, conta pra nós hoje como você linka, assim, cirurgia vascular
E a estética. doença, primeiro a gente trata a doença. A gente vai tratar o paciente, a dor, o que é mais importante. Então, a gente é o 360, a gente é de dentro para fora, né? Então, quando a gente está com mais saudável, a gente fica melhor, a gente fica mais bonito. Então, no caso da dermatite distásica, nós vamos tratar o problema, que vai ser insuficiência venosa. Vão ser as varizes, insuficiência de safena, então é onde a gente usa o liftendo, né? A gente faz a termoablação da safena, faz a flebectomia quando necessária. Tratou o problema, agora a gente pode olhar para as manchas, né? E o resultado é incrível. Perfeito. Então, para o pessoal aqui entender, a gente está usando laser, né? 2 tecnologias a laser em diferentes momentos, tratando 360 pacientes. Então, a gente entra com o liftendo e faz uma cirurgia ali de safena. Exato. E por conta da hiperpigmentação, aquela mancha que tem ali na perna, entra com uma tecnologia de despigmentação, como o Homer Premium, o Homer Smart, para deixar a perna realmente bonita. Isso. E saudável, né? Isso, deixando a perna mais saudável, mais bonita e melhorando a autoestima do paciente. É Sim. muito importante, né? Porque é tudo... É o que incomoda o paciente, é o que ele vê. É como ele se vê. Então tem a melhora funcional, né? Menos inchaço, sem aquela sensação ruim do cansaço, peso nas pernas, que melhora. E também um ponto importante, que é o que o paciente vê. E eu quero entrar nesse ponto também. Hoje, sobre beleza, sobre estética, né? A gente tá falando, olha que legal, unindo cirurgia vascular, unindo estética, visão 360 de pacientes que têm queixas que impactam diretamente na qualidade de vida por 2 frentes, né? Uma que vem lá de um sintoma físico mesmo e o outro de um sintoma que ele enxerga, que é a dor estética. Qual a importância hoje de abordar a dor estética? Qual a tua visão sobre beleza? O impacto que se sentir bem, se olhar no espelho, se amar tem na vida das pessoas? A tua visão como cirurgia vascular? Bom, eu acho que o paciente, ele primeiro que quando você oferece isso para o paciente, você tem que entender, é tudo sobre gente, você entender a dor do paciente, né? Ele entender que ele tem uma doença que ele precisa tratar, que é crônico, que ele precisa do acompanhamento, né? Mas a partir do momento que ele começa a se enxergar, a se ver mais bonito, melhorando a autoestima, ele adere mais ao tratamento, ele gosta de cuidar, passa a se cuidar melhor, né? Passa a ir para fazer atividade física, passa... Ele vê outros benefícios, né, na Conseguir qualidade. usar uma roupa a que vida, não isso, usava. ele transforma a vida dele, né? É. A gente dá ferramentas, a gente melhora esse paciente para ele. Com certeza. E doutora, você é linda, né? Imagina um paciente chegando na clínica Ramaciotti e sendo consultada pela doutora Valéria e você trazendo esse lado do vamos olhar de uma maneira profunda. Eu, por exemplo, não sabia que num diagnóstico utilizaria ali um Doppler, né? Iria tão a fundo. Eu realmente é importante para quem não conhece saber que tem várias ferramentas e equipamentos importantes no tratamento, não só ali o ultrassom, como lasers também, né? E quando ele se identifica contigo, porque é uma profissional muito bonita, falando também da possibilidade de sair dali não só com saúde, não só tratado, mas bonito. E aí, você falou aqui também para nós que isso faz parte do seu doutorado, né? É uma extensão de um tratamento vascular. Então, como que hoje os seus pacientes se conectam contigo? Qual que é a importância de trazer esse viés da beleza dentro de uma área que pouco se fala de beleza, né, dentro do vascular? Geralmente é técnico demais, muito né? técnico. Uma relação mais assim, resolveu o problema, acabou, mas a dor estética continua ali, ela impacta na vida da pessoa. Ela acaba por não se sentir 100%. E vamos além. O Instagram hoje traz muito o rosto. As pessoas veem o rosto e se importam com o rosto. Mas será se essa pessoa que está se mostrando ali, ela está feliz plenamente em ir para uma praia? Estamos, né? Estamos num país que as pessoas gostam de curtir muito o sol. E fala, eu não quero mostrar, eu não me sinto bem em mostrar ali a minha perna
ou outras áreas do meu corpo. Uma cirurgia de safena, por exemplo, eu acredito que ela possa gerar também algumas hiperpigmentações na perna como um todo. Como é isso, sabe? Como que você cria essa conexão? Sandy, eu acho que a gente, para inspirar, a gente precisa fazer a lição de casa, né? Então, eu me cuido. Mas eu não me cuido só por fora. Eu cuido da minha saúde, da minha paz, da minha família. Eu acho que a gente tem que ser exemplo, né? A gente como educador, como influenciador, como médico, não é só informar, a gente tem que fazer. Não adianta eu ter colesterol alto e não fazer atividade física e prescrever para o meu paciente, faça tudo isso, né? Tem que ter uma coerência. Então, eu acho que o que a gente vê é só o reflexo disso, né? Eu gosto de me cuidar, o Eduardo gosta de se cuidar, então a gente passa isso para o paciente, é possível. E a gente não faz nada, assim, absurdo do que não é possível, né? Então, eu acho que o paciente vem, ele acredita, a gente consegue inspirar esse paciente a mudar o estilo de vida, a fazer um tratamento. Então, ele vê que funciona. E inspirar que ele pode amar a imagem que ele vê no espelho. Exato. E quando ele encontra um profissional que acolhe dessa maneira, que abraça, além de ser exemplo, pega ele e mostra que esse caminho é possível e ele pode ser leve, ele pode ser transformador, pode ser inspirador, né? Como a gente estava falando com o Eduardo no outro episódio. A gente conecta com esse paciente e leva ele a um momento em que vai se sentir plenamente tratado por um médico que entendeu de fato que a dor dele vai muito além do que o sintoma. Com certeza, mas a gente precisa, no mundo de hoje, a gente precisa alinhar muito realidade, expectativa e realidade, né? Porque não existe mágica, existe uma jornada, aí existe tecnologia e você precisa informar o paciente. E quando a gente né? informa... E ele tem que estar disposto com você. Você sozinho não faz o milagre. O paciente tem o dever de casa, ele precisa fazer. E vai dizer, quando ele tem essa consciência dessa jornada e você dá a mão pra ele, é tão gostoso porque... A gente vai junto. Sim, a inspiração e a mudança vai acontecendo durante o processo, né? A gente não coloca como objetivo final, ok, eu tenho essa mancha, eu vou começar a despigmentar e eu só vou ficar 100% satisfeito quando ela sair 100%? Não, vou ficar satisfeito por estar me dispondo a tratar, a me cuidar e tendo um profissional que está me guiando nesse processo e sabendo das possibilidades também. Porque muitas pessoas sofrem com a dor e nem sabem que poderiam melhorar ou poderiam fazer, né? Exatamente, esse é o ponto da minha tese também. Nós estamos comparando duas tecnologias e o placebo, que é o creme hidratante, né? Até para, não é só custo-benefício entre um e outro, mas o que realmente, o que um é melhor que o outro, ou se os dois vão chegar ao mesmo resultado. Em que né? fase a gente está hoje, assim, desse estudo? Bom, eu já iniciei o recrutamento, então serão 20 pacientes, eu já estou no meu 5º paciente, né? Cada um deles já vão para a 4ª sessão, tá? Nesse estudo foram estipulados 6 sessões, né? Não existe nada na literatura. A gente está trazendo então é uma novidade. E novidade. Tá? E principalmente, nunca se comparou um laser com o outro, né? Então, Doutora, mas assim, ali é um estudo comparativo de laser, mas eu tenho certeza que algumas pessoas também estão com dúvidas sobre o uso de dermocosméticos, né? De tópicos para tratar. Tem resultado, não tem resultado? Porque pra mim é novo. É uma hiperpigmentação causada, eu já até esqueci a palavra. Por pigmento de ferro, né? Depositado em camadas mais profundas da pele. Né? Será se alcança um... Então, o tópico, ele não tem eficácia. Ele não penetra, né? Uau. Ele vai atingir as camadas mais superficiais, sendo que o pigmento está em camadas mais profundas da pele. Então, não tem grandes resultados com tratamento tópico. Ele não responde a tratamento tópico. Olha aí, que interessante. Então, para vocês aí, né, que estão nos assistindo, entender, na tese a doutora está utilizando 2 lasers de pulsos ultra curtos, em nanosegundos e picosegundos, para fazer esse comparativo.
E ele tem o Neodymium YAG, né? Que é um laser 1064 nanômetros, que tem como afinidade um cromóforo, né? A melanina, e ele consegue atingir camadas mais profundas da pele. Por isso que é uma tecnologia muito promissora nesse estudo, né? Nessa tese. E por ser doutorado é pioneiro. Eu imagino que, como a gente não tem isso na literatura, o mundo deve estar tentando entender também o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente pode fazer até uma analogia, por exemplo, como se fosse uma tatuagem na pele, né? Onde a gente tem lá um pigmento que realmente, se você ficar passando creme, exato, não vai sair, né? Mais para o público entender. E hoje você está usando um laser com essa finalidade promissora de remover o pigmento que causa uma queixa estética e que iniciou por uma queixa vascular. Exatamente. E isso me incomodava, porque às vezes a gente tratava o paciente, a cirurgia ficava perfeita e o paciente incomodado ainda com a perna, né? E justamente, perna é algo que a gente expõe no Brasil, né? As pessoas se expõem, vão pra praia, se incomodam. E não é só mulher, homens se incomodam, né? Os meus pacientes, metade deles são do sexo masculino. Se incomodam com as manchas na perna causadas por varizes. E é crescente a busca por tratamentos, né? Estéticos pelo público masculino. E a gente trazendo ainda mais possibilidade. E o público masculino adere muito à tecnologia. Gosta muito da tecnologia também. E dificilmente adere, por exemplo, um creme, né? Sim, difícil de passar. Ele vai lá, é um tratamento indolor, né? Não gera desconforto. O paciente vai, faz a sessão, volta para sua atividade regular sem... Não tem downtime, né? Não fez um tratamento, seguiu a vida, não doeu. Olha aí, que ganho, meu Deus. Não é uma única sessão, né? Claro. O paciente que se propõe a entrar numa tese, ele tem que se disponibilizar nos retornos, nas sessões, para não ter problema de dados, né? Então, mas estamos muito animados. Eu tenho recebido e-mails do mundo inteiro com interesse... depois que a gente registrou no Clinical Trials, então colegas do mundo inteiro interessados nos resultados. Ou seja, que teremos a gente pode ter uma magnitude aí de possibilidades para tratamentos. Isso. Com base nesse... Você pode ter tecnologia que não tinha, a gente não se falava sobre isso. Né? Então, e se você não tem, você não vai fazer. Sim. Né? Eu vi isso de uma dermatologista. Se você não tem a tecnologia, você não vai saber o que oferecer, né? Você não pode tratar o seu paciente por inteiro. Então... Incrível. E saindo até assim, nós somos um pouco mais leigos dentro da flebologia, a gente fala de vasinho e acho que é só aquele vasinho da perna, né? Tem um mundo aí, é a pontinha do iceberg, mas tem um super iceberg, né? a ser entendido. E eu vi recentemente, né, uma disfunção, uma questão, acredito que seja mais estética mesmo, né, de beleza, que a Anitta, ela retirou aquela veia que é um pouquinho mais calibrosa ali na face. E pensa, né, a gente acabou de falar que no Instagram as pessoas estão ali, elas usam muito o rosto delas, né, o rosto dela também vende algo. E se aquilo incomoda ou, enfim... É possível tratar mesmo ela? Como que ela fez aquilo? Como que ela tirou aquilo? Eu vi um boom, assim. Até eu fiquei, meu Deus, como que foi feito isso? Porque dá medo, né? Às vezes a gente falar também de mexer com veia. Ainda mais na face. Exato. É possível tratar, doutora? Conta pra nós. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá também muito curioso. Especialmente, da onde vem, assim, né? Como acontece essa queixa? Por que acontece essa veia? Bom... Ela acontece, né, a dilatação da veia da testa, o incômodo por isso, ela vai acontecer ao longo da vida, né? Com o envelhecimento, com a perda de colágeno. Pacientes que malham muito, perdem a gordura facial, essas veias aparecem, tá? E elas incomodam, né? Às vezes, só de falar, a veia já dilata, né? Então, numa foto, a pessoa só consegue focar, só consegue enxergar essa veia. É uma varizes? Não, não é. É uma veia inestética, assim como as veias das mãos, as veias dos pés, que o paciente não tem varizes, mas as veias são dilatadas nas extremidades, tá? E é possível tratar sem gerar um dano para o paciente, hoje com tecnologia, né? A gente pode usar com tecnologia. Hoje a gente pode usar tanto o laser transdérmico,
né, que usa para vasinhos, algumas seções, ou em veias maiores, porque é uma veia de parede mais grossa, mais difícil de ser tratada, tá? A gente pode usar o endolaser, que a gente usa para veias maiores da perna, para veia safena, termoablação, e fazer a termoablação dessa veia no consultório de forma rápida, segura. Não precisa de sedar totalmente o paciente. Não precisa, é uma veia curta, com anestesia local. Anestesia local, liftendo no canal. No canal, guiado por ultrassom e resolve. Em poucos Guiado por minutos. ultrassom, Guiado importante. sempre por ultrassom. A punção da veia é o pulo do gato dessa técnica. E como funciona, assim, qual é o mecanismo? Como o liftendo consegue, de fato, resolver? Ele vai atuar no endotélio, né? Assim como na veia da perna. Vai fazer a termoablação. Queima a parede interna e a veia fecha. Entra com a fibra ótica. Você funciona, entra com a fibra e vai termoablando ela, guiada por ultrassom. Uau. E o guia para ultrassom De distal dá pra aquela proximal. exatidão na área de Sempre tratamento. guiado com intumescência, né, generosa, para não ter risco de queimar a pele, porque a veia é muito próxima, é diferente da perna, que a gente tem um tecido, às vezes, subcutâneo mais generoso. Na testa a gente não tem. Ou seja, Então é a veia e a pele. Procedimento de alta complexidade. Em mãos treinadas, não vai dar nenhum problema. Perfeito. E, gente, eu fico imaginando como que é um paciente chegar e falar assim, isso aqui me incomoda, eu tiro uma foto, eu gravo um vídeo, eu só vejo isso aqui, eu quero tirar essa veia da minha testa. E ambulatorialmente, com a alta tecnologia, aqui a doutora utiliza o Liftendo, né, que faz parte do nosso portfólio de equipamentos, que é um laser 1470 nanômetros, né. Fez ali uma anestesia local, com uma técnica claramente muito bem apurada, muito bem treinada, embora a gente ache que é tranquilo fazer ambulatorialmente, mas a técnica é complexa. Mas é super possível, o paciente tem muito hematoma, demora o downtime, como que funciona? Assim, um mês eu já posso... Em 3 dias. Não. Não, você vai 3 sair dias. isso, você faz um curativo, né? Não tão compressivo, não é necessário igual a da perna, ficar 48 horas com uma meia de compressivo, não, na testa não é possível. Então a gente usa geralmente um taping sem muita... sem pressão nenhuma na pele, é só para conter. No outro dia, lógico, com a intumescência pode dar um pouquinho, sim, o edema pode descer. Mas a maioria das pacientes, vida normal, no outro dia, em 3 dias... E doutora, a nível de Menos. curiosidade aqui, quantos procedimentos desse, mais ou menos, é feito por mês ou por semana na clínica? Olha, hoje eu calculo... Cirurgia de varizes a gente opera toda semana, tá? Em 1 ou 2 dias na semana a gente opera varizes. Agora que a gente está começando a trazer isso para o consultório, então eu acredito que demanda vai ter, assim. Perfeito. Paciente temos, Gente, tá? tem A como gente não ficar entusiasmado com as possibilidades que o uso de tecnologia nos traz. Isso a é tecnologia é fantástica. Não, sério, eu fiquei, assim, O muito futuro é luz. O impressionado, futuro é luz. inclusive, com esse tratamento, com essa possibilidade e com a complexidade, porque a gente vai aí para um ponto onde a gente precisa realmente discutir muita ciência, ter muito conhecimento anatômico, ter a tecnologia certa, no momento certo, nas não certas, né? A tecnologia é operador dependente e nas mãos de um operador que entende a fisiopatologia, que entende o funcionamento, a gente consegue tratar até mesmo a veia que incomoda na testa. Aí isso é sucesso. Eu Pois acho é. que é a fórmula do sucesso. Você executar bem a técnica, alinhar as expectativas com o paciente, eu acho que é o segredo. E doutora Valéria, Do quero tratamento. consultar contigo, por exemplo. Onde eu procuro? Quais são os canais? Onde você Bom, atende? hoje nós estamos, a nossa clínica é em Santo André. Eu tenho a sorte de dividir o consultório com meu mestre, com meu marido, Eduardo Ramaciotti. Então a gente nós somos diferentes, atendemos a mesma especialidade, somos complementares e junto a gente vai mais longe, né? E a gente
está numa clínica em Santo André hoje, mas a gente opera em São Paulo. Tá. E a gente recebe pacientes, assim, de São Paulo, da região, do mundo inteiro. Incrível. Eu acredito. E disruptiva, hein? Muito. Que profissional disruptiva. Nós aqui, Medical Sun, tem uma honra de falar de alta tecnologia e saber que podemos contar com profissionais que fazem tanta diferença na vida das pessoas. Porque, realmente, ir além é importante, mas ir além com propósito. Olhar para as pessoas realmente de dentro para fora. A gente falou aqui sobre uma pontinha do iceberg, mas eu tenho certeza que na Clínica Ramaciotti, a doutora Valéria, o doutor Eduardo ali, né, um casal se complementando, fazendo tanta diferença na vida das pessoas, tendem a olhar realmente o todo. A gente começou aqui falando de um 360, o 360. Meu Deus, aprendi muito aqui sobre flebologia. Flebologia moderna. Flebologia moderna, né? Flebologia moderna, estética, saúde com propósito, beleza, né? Conexão, conectar as pessoas certas também faz a diferença. E com esse pensamento, né, com esse viés do atuar na saúde, mas entregar também ciência, a gente está falando do mundo, né? Profissionais de outros países desenvolvidíssimos que também trabalham com alta tecnologia, querendo entender o que a gente está fazendo aqui. Pioneiros, eu tenho a honra de estar falando aqui com a doutora Valéria sobre algo que eu tenho certeza que vai revolucionar. Eu fico muito feliz, até especialmente em conversar com uma profissional de cirurgia vascular, a gente que é médico e conhece, né, as especialidades. Não é comum encontrar cirurgiões vasculares que tenham essa visão do uso da tecnologia, dos conceitos também de beleza e estética, o impacto disso na vida das pessoas, além da questão funcional, e que usam da alta tecnologia e do conhecimento científico para extrapolar, para ir além, que é para trazer toda essa transformação e esse propósito na vida das pessoas. Então, é um prazer estar aqui conversando contigo hoje. Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade, por ter compartilhado todo esse conhecimento que é inspirador para nós profissionais médicos e também que levou muito conhecimento e sabedoria para quem está nos assistindo e que não entende tanto sobre esse universo que é a flebologia moderna. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa experiência, né? O meu universo. A flebologia foi... Doutora, manda um recado para as pessoas. Eu tenho certeza que eles querem saber um pouquinho mais do como fazer essa medicina, flebologia, com propósito. Atrair, falar para eles que assim, acreditem que a alta tecnologia vai ajudar, acredite que fazer e pensar além dentro da sua atuação, né, da sua classe. Que a gente pode expandir as ideias. Que pode expandir ideias, que pode compartilhar. Eu tenho certeza que conosco aqui está sendo escutado cirurgiões plásticos, dermatologistas, proctologistas, né? Então, dá um recado para esse pessoal. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito alegres com isso. E também os pacientes. Temos muitos possíveis pacientes que vão conhecer lá a Clínica Ramaciotti em Santo André. Né? Inclusive eu também. Vou receber vocês, é um prazer. Bom, é possível sim hoje a gente tratar de forma muito mais efetiva, muito menos invasiva, com muito mais conforto e muita tecnologia e resolver né? Hoje não tem porquê a gente conviver com uma mancha, conviver com vasinhos, varizes, um problema que incomoda tanto. Hoje está mais fácil resolver tudo isso, né? Com tecnologia, com bom senso, A gente tem ferramentas. Com ferramentas. E com pesquisa. Sempre. Sempre com pesquisa. Sempre. Com esse propósito de expandir dentro da nossa área, dos nossos conhecimentos, entendendo a capacidade que cada tecnologia tem e agregando a todo o nosso raciocínio clínico, ao nosso raciocínio médico, como a gente pode utilizar dessa ferramenta para impactar e, como disse o Eduardo, inspirar vidas. Isso, trazer sempre o melhor. Sempre é sobre gente, sempre trazer o melhor para o nosso paciente. Então a gente não para nunca de estudar, de aprender, de dividir conhecimento
E isso é o que nos motiva, é tratar cada vez melhor o nosso paciente. Incrível. Legal. É isso. Mais um episódio que foi uma potência mesmo, Foi hein? uma potência, como comecei falando. E aí, Olha... expandiu as ideias. Inclusive, durante a nossa conversa, já fui tendo alguns insights pensando como a gente tem um mundo de possibilidades nas mãos e como é maravilhoso estudar, compartilhar com pessoas que têm tanto conhecimento assim em tecnologia, pesquisa e que são líderes e experts na sua área. Muito obrigado, Valéria, pela conversa, pela inspiração, uma honra de verdade como médico, sendo agora um admirador total do teu trabalho. É uma honra e é só o primeiro podcast. Isso aí. É isso Perfeito. aí, é só o Valeu a primeiro podcast. experiência. Nos vemos então no próximo episódio do Medical Business Cast. Curta, comenta, compartilha e nos siga lá nas redes sociais. Até o próximo episódio.